Pessoas, tudo bom? No vídeo tutorial de hoje eu vou fazer o Duas Caras do Batman e eu vou me inspirar em histórias em quadrinhos, então eu vou fazer ele como se fosse meio pop art, meio animação. E para isso eu começo tampando as minhas sobrancelhas com a colinha Elmer's e o pó translúcido, tiro o excesso e vou aí diluir um pouquinho da base da Tracta para poder fazer essa pele. Eu queria fazer ele diferente, então eu fiz ele em tons que um pouco diferenciado do que tem na história em quadrinhos, porque dependendo ele é verde, dependendo ele é roxo, né? Então eu quis fazer aí um tom meio diferenciado, meio rosado, meio vinho, para não ficar exatamente igual, né? Porque é uma inspiração. Feito a base, eu gosto de usar o pincelzinho do Fiber, como vocês sabem. Eu pego um lápis vermelho e vou desenhando, né? Todas as principais características desse personagem. Então, ele tem uma boca meio aberta, ele tem o olho meio caído, meio profundo, e ele tem umas queimaduras, né, no rosto, porque ele foi queimado, né, em algumas versões com ácido, outras versões com fogo, enfim. Então eu fui aí criando essa pele queimada. E eu quis fazer tudo com luz e sombra, então não tem nada de próteses nessa maquiagem, né? Então eu fui delineando, né, de acordo com o desenho, eu me inspirei ali em 2, 3 desenhos diferentes do Duas Caras e fui ali fazendo algo inspirado nesses desenhos, né? Depois que eu pintei com o lápis vermelho, eu vim com uma sombra marrom e comecei a criar as profundidades de todas essas cavidades, de todos esses buraquinhos, digamos assim, que eu fiz da queimadura. E aí agora eu brincar com jogos de luz e sombra. E se você está gostando dessa série de 31 dias de maquiagem para Halloween, por favor me faça saber deixando seu like, deixando seu comentário, se inscrevendo neste canal Halloweenesco. E eu continuei aí na make, dando esse sombreado, fazendo aí com bastante cuidado, com bastante carinho, né? Dando bastante profundidade. Para dar mais profundidade eu vou usar o preto, que a gente tanto gosta. E aí com a sombrinha preta eu fui dando mais profundidade nesta maquiagem, fui criando estas cavidades, queimaduras, cavidarescas. Olha eu tentando inventar palavras. Louca. Não deu certo, mas tudo bem. Vida que segue. Gente, para fazer o detalhe da boca, um lado a boca é tipo normal e do outro lado a boca é tipo rasgada, meio aberta. Então, eu peguei um pincel bem fininho. Ó, esse aqui é uma dica de ouro da Ju. Pegar pincéis fininhos para poder delinear. E aí eu peguei a tinta líquida preta e fui delineando os dentinhos dele. E eu fui tentando fazer bem parecido com a minha referência, né, do desenho. Então eu tentei fazer uma boca bem grande, assim, bem animalesca, digamos assim, né? Talvez não fosse nem animalesca, talvez fosse caricaturesca, né? Uma coisa meio de caricatura, né? Meio exagerado, né? Pra poder aí dar o efeito. E, gente, pra fazer essa boca, efeito luz e sombra, tá? Então, tudo onde eu quero deixar profundo eu vou escurecer e tudo onde eu quero deixar claro eu vou clarear. Aí eu pintei a gengiva de rosa clarinho, os dentes de branco, onde eu queria dar mais profundidade eu pintei de preto, e o lábio eu peguei o mesmo rosa clarinho que eu usei na gengiva e passei um pouquinho. E eu esfumei com o meu dedo para não ficar exatamente do mesmo tom, tá? E agora eu tô esfumando essa boca nessa parte de baixo para dar uma sensação que o lábio tá saltado, para parecer que esse lábio realmente é grande e ele tá saltado desse rosto. Luz e sombra. Técnica de luz e sombra é a melhor técnica que existe. Um oferecimento Ju Velasco. E aí eu fui fazendo este sombreado bem bonito e olha só como já parece que esta boca está saltada deste rosto. Ê, maravilha! Era tudo que eu queria nesta noite. Gente, eu sempre faço as narrações à noite para evitar os cachorros latindo, os carros buzinando e tudo acontecendo, né? E mesmo assim eu ainda não consigo evitar, porque tem um cachorro do vizinho aqui que sempre late. Vocês vão sempre escutar eles nos meus áudios. Mas seguindo aqui, eu resolvi dar mais profundidade nesse olho. E aí com esse pincelzinho e a mesma tinta líquida eu fiz um delineado em volta do olho. E agora, gente, eu vou começar a dar umas expressividades para essa maquiagem, né?
Então eu vou aí traçando essa queimadurinha em cima da sobrancelha, tentando dar uma expressão de queimadura e sobrancelha ao mesmo tempo, né? Então ficou uma coisa meio loquetona aí. E eu também acrescentei um pouco mais de preto nas cavidades, para deixá-las todavia mais profundas. E agora eu tô dando algumas linhas de expressão, né? Então criando alguns pequenos tracinhos para envelhecer um pouco mais esse personagem, para dar mais destaque, né, para esses desenhos que eu fui criando aí das queimaduras. Passei um pouquinho de preto também na abinha do nariz para deixar este narizinho aí mais expressivo. E com pancake vermelho, eu tô passando aí nas queimaduras, né, na região das queimaduras, no caso das cavidades, para dar uma sensação mesmo de ferida, para dar uma sensação aí realmente que essa pele foi queimada, foi delacerada. E eu aproveitei e passei um pouquinho no lábio para deixar esse lábio um pouquinho mais vermelho do que a gengiva, né, para diferenciar aí também essa região da boca. E se vocês observarem, eu não quis usar as cores tradicionais, assim, que a gente já tá acostumado com duas caras, né? Eu quis inovar aí um pouco nessas cores e tal. Então eu utilizei vermelho, rosa, tom de pele, né? Pra dar uma inovadinha aí, pra ser duas caras diferentes, gente. Vamos pra Halloween, mas a gente vai pro Halloween com duas caras diferentes. Mentira, que a gente nem vai pra Halloween, porque a gente tá na pandemia, só se for Halloween da web, né, gente? Cada um na tua casa fazendo videoconferência, né? Mas o importante é vocês aprenderem as técnicas dessa maquiagem, não é verdade? Então é isso, gente. Eu vi que faltava um pouquinho mais de sombra, e aí eu fui acrescentando sombra, acrescentando luz, acrescentando sombra, acrescentando luz. E também passei uma tinta líquida branca com um pincel bem fininho em todos os tracinhos pretos que eu havia feito, só para enaltecer esses tracinhos. Agora eu tô complementando com um pouquinho de vermelho, tô esfumando aí em volta com um pouquinho de sombra vermelha, né? E vou fazer a área do pescoço. E, gente, eu vou seguir mais ou menos o mesmo padrão do rosto, criando aí algumas profundidades, criando algumas cavidades de preto, depois vindo com a base, digamos, a sombra vermelha, né, o pancake vermelho, e eu vou criando mais ou menos assim, seguindo a mesma linha do rosto, não vai ficar exatamente igual, mas só para vocês terem uma noção, né, de como que eu fui construindo aí também. Eu comecei pelas cavidades, igual eu fiz no rosto, e depois eu fui construindo a partir das cores. E agora eu peguei um microporo, que é aquela fitinha que a gente usa para curativo, e colei o meu olho para poder colar um olho de boneca, desses que a gente compra em lojas de bonecas. Não sei. Eu comprei em armarinho esse olho. Eu achei interessante, comprei. Eu falei, algum dia eu vou usar. E olha, eu usando ele aqui para esta maquiagem. Aí eu pintei o olhinho todo de preto, inclusive o microporo de preto, para dar cavidade nesse olho, né? Daí eu passei uma colinha nesse olho. Tô secando aí, né, pra poder grudar bem grudandinho. E eu tô usando uma colinha de cílios. Na verdade não é colinha de cílios, é colinha de glitter da Rostinho Pintado, pra poder grudar esse olhinho. E aí eu ajudei a secar com leque, e agora eu vou arrumar o meu cabelo, que eu queria que um lado fosse de uma cor diferente, né? E daí eu pintei com tinta líquida à base de água. Eu usei um aquacolor. E daí eu pintei só uma parte do cabelo de branco, que é a parte onde tá o rostinho queimado, digamos assim, né? Do duas caras, pra ficar bem duas caras. Gente, foi muito difícil, porque como eu só tava enxergando com o olho, eu já sou assim, né? Eu já tenho astigmatismo, eu já não enxergo muito bem dos dois olhos. E aí foi muito difícil essa parte. Então, assim, não ficou tão perfeito esse cabelo quanto eu gostaria, mas foi o que deu pra fazer, eu vendo só de um olho, entendeu? E ainda mais eu quis complementar a maquiagem com o olho só, gente. Vai vendo a audácia da pessoa. Ela mal tava vendo, mal tava enxergando. E ainda quis fazer algumas linhas de expressão do outro lado, porque eu achei que tava muito branco, muito vazio essa maquiagem. É muita audácia da pessoa, né, não? Ver só com o olho, que ainda não é ver assim perfeitamente, ainda fazer maquiagem. Mas foi o que deu pra fazer aí, enxergando com o olho só. Eu espero muito que vocês estejam gostando dessa série.
Pra mim tá sendo bem divertido fazer. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, por favor, coloque aqui abaixo. Não esqueça de curtir, de se inscrever, de ativar as notificações. E é isso, pessoas. A gente se vê no próximo tutorial de maquiagem. Um super beijo colorido. Bye!